nosso querido planeta Terra, a nossa casa, os nossos recursos, a nossa vida. Tudo isto depende do nosso belo planeta. Nosso planeta é o que nos possibilita a vida. E mesmo assim, todos os dias, consumimos e consumimos os nossos recursos de forma insustentável. Com o aumento da poluição atmosférica, sobreprodução de lixo, sobrepopulação, poluição dos solos e muito mais. Os atos antrópicos já causaram um enorme estrago ambiental. Para alguns cientistas até estamos numa situação irremediável. E a verdade é que, a cada dia que passa, estes atos vão causar piores e piores consequências. Vão existir cada vez mais secas, mais incêndios, mais fome devido à menor produção dos solos. Quer queiramos, quer não, para poder resolver estes problemas, vamos ter de ir ao ponto essencial da sociedade atual: o sistema económico. Pois para podermos entender com toda a sua amplitude estes problemas, vamos ter de analisar o sistema económico para perceber as causas e as consequências dos problemas ambientais. E assim poder analisar e perceber quais são as alterações que se têm de fazer ao sistema económico atual. Bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. Depois desta pequena introdução, podemos então entrar no tema do vídeo: o reset mundial. O que é este reset mundial então? Vamos ver a palavra, o nome. O reset mundial tem aqui uma palavra que é o reset. O que é? O reset significa reiniciar. Esta palavra é usada normalmente em contextos mais ligados à informática, mas no fundo significa reiniciar, pôr as definições de fábrica de novo no dispositivo, apagar todas as alterações que foram feitas e pô-lo a trabalhar como se fosse de início. Da mesma maneira, aqui no sentido que nós estamos a falar, que é no sentido do sistema económico, a ideia é fazer um reset ao sistema económico, ou seja, reiniciá-lo, substituir o sistema económico que nós temos por um que, em teoria, será melhor. As razões são claras e, efetivamente, se não agirmos rapidamente, o planeta acabará por ficar sem recursos e a espécie humana acabará por desaparecer. Como é óbvio, um problema como o que estamos a viver, ou seja, a utilização excessiva de recursos, não tem assim tantas soluções disponíveis quanto isso. Uma solução será arranjar um planeta novo. Mas como isso não está exatamente dentro das coisas mais possíveis, pelo menos ainda não, temos de nos focar no nosso planeta Terra, e ver como é que se consegue resolver este problema aqui. A solução vai passar sobre a gestão dos recursos que existem. E por esta opção ser a única que está verdadeiramente ao nosso alcance, vários estudiosos e instituições estudam uma maneira de resolver este problema. Uma dessas instituições é o Fórum Económico Mundial. Este fórum é constituído por jornalistas, pensadores, políticos, empresários, empreendedores, etc., de todo o mundo, e reúnem-se uma vez por ano, em Davos, na Suíça, para pensarem em soluções para resolver os problemas do mundo. No ano passado, o Fórum Económico Mundial lançou uma proposta: o Grande Reset Mundial. Não é bem uma proposta. Isto aqui é um plano. E é um plano que tem como objetivo resolver os problemas económicos, sociais e ambientais. No fundo, resolver os problemas da sociedade atual. Transformando então a sociedade atual numa sociedade mais justa, mais igualitária e economicamente sustentável. Um dos pontos principais do Grande Reset tem a ver com os impostos. O objetivo é tornar as políticas de tributação mais justas, assim criando uma economia chamada Stakeholder Economy. Fazendo a tradução, significa economia das partes interessadas. E esta economia, idealizada pelo Fórum, tem como objetivo substituir a economia atual, que eles denominaram como economia para o lucro. E nesta economia, as empresas trabalhariam então para satisfazer as necessidades das tais partes interessadas. E agora tu perguntas, mas então quem é que são essas tais partes interessadas?
Essas partes interessadas são todos os envolvidos com a empresa, desde o dono aos funcionários, aos fornecedores, clientes, essencialmente todas as pessoas e instituições que estejam relacionados ao processo daquela empresa. Mas isto é tudo muito teórico e é claro que é muito interessante idealizar e pensar como é que poderia acontecer na teoria, mas na verdade é preciso ter medidas práticas. Então vamos lá ver as medidas que o Fórum propõe para enquadrar as empresas nesta nova economia. A primeira proposta é diminuir a diferença salarial dos membros das direções das grandes empresas, os CEOs, CFOs, etc. E as pessoas que estão mais cá para baixo, na hierarquia. Segundo o INE, no fim de 2020, os donos do capital, designados de trabalhadores por conta própria como empregadores, eram apenas 222,6 mil, 4,6% do emprego total, e quase se aproximavam de 41% da riqueza criada no país. Enquanto o número de trabalhadores por conta de outrem eram de 4 milhões, 83,2% do emprego total, que recebiam apenas 35% da riqueza criada no país, refere. Além desta proposta, existem ainda várias outras, como garantir a segurança no local de trabalho, evitar a fuga de impostos, oferecer um bom serviço aos clientes, ter práticas de marketing honestas, investir nas comunidades locais e prevenir danos ambientais. E estas são todas propostas, ou seja, maneiras que o plano tem para utilizar as empresas, os recursos das empresas para conseguir chegar aos resultados pretendidos. E embora que isto pareça maravilhoso e ideal, a verdade é que o que está aqui não é mais do que as empresas perderem a autonomia que têm, as empresas perderem a liberdade que têm de utilizar os seus recursos da maneira que acham melhor para os seus próprios negócios e começarem a utilizar, e o plano começar a utilizar os recursos das empresas. Sim, o plano é claro, ou seja, criar regras, restrições que vão ditar como é que os recursos têm de ser administrados da maneira como o plano, o Estado quer e achar mais apropriado. E neste momento todos os liberais que estão a ver este vídeo já tiveram um colapso nervoso. Porque sim, é verdade, estas propostas restringem muito a liberdade na sociedade. Mas continuemos. Vamos então ao segundo ponto do plano. Então qual é que é este segundo ponto? Este segundo ponto tem como objetivo garantir que os investimentos de todos os governos mundiais tenham metas compartilhadas. Assim, por todo o mundo, vão existir governos a tomar as mesmas medidas de modo a chegar aos mesmos objetivos, aos objetivos que o plano quer chegar. Assim, vamos usar os recursos existentes, não para corrigir as lacunas do nosso sistema atual, mas sim para pura e simplesmente reiniciar o sistema económico, o tecido económico e como criar uma nova economia. A economia que, para o Fórum, é a economia ideal. E agora vamos então ao último ponto do plano. E qual é que é o último ponto do plano? O objetivo do plano é utilizar estas tecnologias que surgiram agora com a quarta revolução industrial, esta chamada quarta revolução industrial das tecnologias, e canalizarmos todos os esforços para o desenvolvimento. Ou seja, da mesma maneira como aconteceu agora com a pandemia, em que todas as empresas, instituições, universidades, etc., se uniram e começaram a trabalhar em cooperação de modo a criar centros de testagem de alta dimensão, centros de vacinação, a própria vacina, ou seja, alargar isto para os vários centros, para os vários setores. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que o plano quer que as várias empresas dos vários setores se unam e utilizem os seus recursos para o desenvolvimento, para a investigação, ou seja, para crescer, para todas as empresas utilizarem os seus recursos de uma maneira conjunta, de modo a chegar aos mesmos resultados. À semelhança do que aconteceu agora com a pandemia. A verdade é que as propostas do Grande Reset têm como objetivo coisas novas. Criar um mundo mais limpo,
um mundo mais justo, um mundo com a riqueza mais bem redistribuída. E agora que vocês já sabem quais são as propostas do plano, podemos ir perceber o porquê destas propostas terem dado tanto que falar e de haver mesmo vários comentadores e estudiosos da área a porem-se tão firmemente contra este plano. Inclusivamente, após o seu comunicado, surgiu uma petição para acabar com este plano. Vamos então perceber o porquê disto ter acontecido. Primeiro ponto, parece-me que seja porque é a elite dos mais ricos do mundo, aliadas às pessoas da política atual mais poderosas, a definir, por isso simplesmente, quais são as decisões que vão ter de ser tomadas pelos próximos 30 anos, sem qualquer tipo de intervenção por parte do resto das pessoas. Outro ponto tem a ver com os meios que vão ser necessários para conseguir chegar aos resultados. Porque para um plano destes, para conseguirmos ter resultados satisfatórios, vão ter de ser necessárias grandes quantidades de investimento. E esses investimentos têm de vir de algum lado. Então onde é que vem esse dinheiro? Dos impostos. Assim, o que é que vai acontecer? O que é que isto significa? Isto significa que os Estados vão começar a ter de cobrar mais impostos. Assim, as cargas fiscais nos países vão ter de aumentar. E conforme as cargas fiscais aumentem, os Estados vão ficar cada vez maiores, cada vez com mais dinheiro e cada vez com mais poder e poder de decisão. Enquanto que as pessoas vão ficar cada vez com menos dinheiro devido ao aumento das cargas fiscais, consequentemente, cada vez com menos poder de decisão. Este ano, o G7 comprometeu-se a criar uma taxa mínima global de 15% para todas as empresas, qualquer que seja o país. E eu sei, agora vocês dizem-me: mas isso é bom porque, assim, havendo esta taxa transversal a toda a gente, a todos os países, as empresas, as multinacionais que vão para os paraísos fiscais para fugir aos impostos, já não terão para onde ir e acabarão por pagar esses tais 15%, aumentando a receita do Estado e fazendo com que essa dependência da subida dos impostos diminua, já que vai haver um aumento da receita. E eu digo, sim, é verdade, concordo plenamente. Mas a questão aqui não é essa, o problema não está em taxar as grandes empresas. Porque a verdade é que, se isso acontecer, é um ponto positivo, porque efetivamente as receitas aumentam e torna-se um bocadinho mais justo, porque essas grandes empresas multinacionais já não precisam desses incentivos fiscais. O problema está nas empresas mais pequenas, nas empresas que ambicionam tornar-se multinacionais. Porque a verdade é que uma empresa já estabelecida, uma multinacional já estabelecida, aguenta perfeitamente pagar esses 15% de impostos e fica na boa. Menos, tem dividendos, reduzem-se um bocadinho, não é por aí. O problema está naquelas empresas, nas mais pequenas, que querem crescer, que se querem expandir para outros países. Porque a verdade é que quando essas multinacionais, que hoje já estão estabelecidas e que hoje usufruem destes, que ainda hoje usufruem destes benefícios fiscais, só estão onde estão hoje porque quando eram mais pequenas utilizaram esses benefícios. Nós temos o exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, a Google veio aqui para Oeiras porque ficou com um benefício fiscal, ou seja, não tem uma diminuição dos impostos já durante um período X de anos. E a questão aqui é mesmo essa, é que sem esses benefícios fiscais, as empresas mais pequenas que querem se tornar internacionais, que se querem expandir para outros países, vão ficar ou impossibilitadas de conseguir crescer até ao ponto em que hoje as multinacionais estão, ou então o tempo que vão levar para conseguir chegar a esses mesmos resultados vai ser muito maior, podendo mesmo nunca conseguirem chegar lá. Pois a verdade é que estes benefícios fiscais que hoje os fundadores das grandes multinacionais defendem que acabem, são os mesmos benefícios que deixaram as suas próprias empresas conseguir chegar à dimensão que elas têm hoje. O que vai acabar por acontecer com esta taxa é que as grandes empresas, como disse, vão aguentar perfeitamente estes impostos, mas as pequenas vão começar a ter um grande problema para conseguir se expandir, para conseguir se crescer à dimensão
das outras. Ou seja, no fim das contas, o que vamos poder ver é que, mais uma vez, as pequenas empresas vão ter ainda mais dificuldade para conseguir crescer e para conseguir transformar-se numa multinacional da dimensão que há hoje, e as grandes empresas vão se estabelecer mais ainda e vão manter o seu poder. Ou seja, esta medida acabará por ir ao contrário do objetivo do próprio plano, porque o objetivo do plano não é este. O objetivo do plano do Grande Reset é que haja uma distribuição da riqueza e do poder de forma mais justa, algo que com esta taxa mais dificilmente vai acontecer. Assim, o próprio plano, esta medida acaba por ir contra o objetivo do próprio plano. Isto quer dizer que o plano do Grande Reset é pura e simplesmente uma grande teoria da conspiração que tem como objetivo governar o mundo todo e toda a gente de forma autoritária, etc, etc? Não, claro que não. O objetivo do plano não é esse. O objetivo do plano era criar um mundo melhor. Porque o que aconteceu, para mim, o que aconteceu aqui é relativamente claro. Foi levado ao fórum um problema, ou seja, nós temos esta situação aqui, nós temos de resolver os problemas do mundo o mais rápido possível, e foi o que o plano começou a redigir, ou seja, foi uma série de medidas e decisões que têm de ser tomadas o mais rápido possível para que se consiga chegar àqueles resultados. E por causa disso, e porque a ideia foi simplesmente temos de resolver este problema o mais rápido possível, por isso é para se resolver já, as medidas, as decisões estão lá todas, ou seja, a margem de manobra para que das pessoas acaba por não existir, a liberdade de escolha acaba por não existir, porque não foi algo que sequer entrou na equação. O que entrou na equação foi temos de resolver este problema já e o mais rápido possível, por isso o que é que temos de fazer? E aí nasceu o Grande Reset, o plano que tem as decisões marcadas, os planos, o que é que se tem de fazer e o que é que não se pode fazer nos países, de macro, micro, no fundo, todas as medidas e decisões. Por isso é que os objetivos do plano é criar um mundo melhor, um mundo mais sustentável, um mundo em que as pessoas vivem mais felizes, em que há justiça, em que toda a gente tem capacidade financeira para viver bem. Estes são os objetivos, e isso foi foi os objetivos, ou seja, o que é que se tem de chegar. E os meios que foram escolhidos, os meios mais rápidos, da maneira mais... ou seja, a maneira não só mais rápida, mas a melhor maneira para conseguir chegar àquele objetivo no menor tempo possível, acabam por ser as medidas mais intrusivas na vida de cada um de nós. E em que a liberdade individual, em que a nossa qualidade de vida acaba por ser restringida, porque se é preciso mais dinheiro para pagar estas renovações, os impostos vão acabar por subir, e aos impostos acabarem por subir, as pessoas vão ter menos dinheiro, as pessoas comuns acabarão por ter menos dinheiro, e a qualidade de vida dessas pessoas vai ser diminuída por então este objetivo. É óbvio que quando temos um plano que define todas as decisões que vão ter de ser tomadas de hoje até aos próximos 30 anos, a liberdade de escolha desapareça, porque as decisões estão todas tomadas. Não há margem, como eu já disse, não há nenhuma responsabilidade que acaba por se passar às pessoas. As pessoas perdem esse poder de decisão porque as decisões já estão previamente tomadas. Atenção, eu não estou a dizer que se o plano não for implementado, ou se o plano fosse implementado, que não se chegaria aos resultados. Se calhar chegaria-se, mas seria uma questão de tempo até se conseguir chegar então a esses objetivos que o plano tem. A questão aqui é que para se implementar este plano, os custos seriam a nossa liberdade de escolha e a perda da nossa qualidade de vida. Chegamos então ao cerne da questão.
Temos de mudar, tem de existir uma mudança, porque é impossível mantermos-nos da maneira que nós estamos. Existem diversos problemas e para podermos deixar um mundo para as gerações futuras poderem prosperar, têm de ser resolvidos os problemas económicos, ambientais e sociais. Por isso, tem de existir uma mudança. E temos então dois cenários. Ou baixamos a produção e por sua vez o consumo e começamos a tomar medidas intrusivas que ditem às pessoas como elas têm de viver, o que causará um descontentamento generalizado devido à perda da liberdade individual de escolha e a perda da qualidade de vida, sem falar no atraso tecnológico que irá haver. Ou então podemos, ao invés de atrasar as coisas, deixarmos de produzir, melhorar. Ou seja, evoluirmos. E que tal evoluir utilizar as tecnologias mais avançadas, que hoje em dia já existem, e começar a aplicá-las em massa? Por exemplo, porque não os próprios governos, que têm de dar o exemplo, não têm todos os prédios ou todas as instalações autossuficientes energeticamente? A verdade é que sim, vai ser preciso criar medidas intrusivas e que vão afetar o dia-a-dia das pessoas. Claro que sim, não é impossível e seria leviano da nossa parte estar a pensar que não ia ser necessário. Mas uma coisa é haver algumas medidas mais intrusivas, como a criação de um imposto, uma taxa carbónica, isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é os governos de todo o mundo começarem a delimitar regras atrás de regras e a liberdade individual das pessoas ser limitada. A verdade, e que toda a gente tem de concordar, é que nós temos de agir, e que toda a gente concorda, nós temos de agir, temos de resolver este problema, e vai haver sim alturas, vai haver sim necessidade de existirem estas medidas intervencionistas. Isso será inevitável. E atenção, não é que eu não sou contra, de forma alguma, contra medidas intervencionistas. Eu acho que se tem de ter algum cuidado com este tipo de medidas que afetam-nos no dia-a-dia e que têm muito a ver com a nossa liberdade individual. Mas vai uma questão aqui de não vale a pena fugir ao assunto. Vão existir medidas intervencionistas. Aliás, eu acredito e apoio algumas, como a existência de taxas carbónicas, tendo taxas à poluição, à emissão de gases de efeito de estufa, não deixar aqueles carros mais velhos que são um caos ambiental, cuja tecnologia está completamente ultrapassada e são um caos ambiental andar nos centros urbanos. Por isso, eu não sou contra medidas intervencionistas. O que eu acho é que tem de ter atenção, porque a liberdade de escolha, pelo menos é claro que isto vai depender muito da tabela de valores de cada um. Se calhar para alguns a liberdade individual não será tão importante, não poderá não estar tão acima quanto a outros, mas pelo menos para mim acho que temos de ter muita atenção. A liberdade individual, a liberdade de escolha é um valor muito, muito importante, e eu já tenho vindo a dizer isto em alguns outros vídeos que já estão aqui, etc. Mas neste caso em concreto, acho que a questão aqui será tentar sempre evoluir, tentar evoluir as fábricas, evoluir a tecnologia, pôr em prática as tecnologias em massas, não é? Em prática já elas estão, distribuir em massa as tecnologias que nos consigam fornecer a mesma qualidade de vida, mas com o impacto ambiental muito reduzido. No fundo é isto. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se vocês gostaram aqui deste vídeo, ou seja, do tema do grande reset mundial, eu vou deixar aqui na descrição um link que é para vocês ouvirem. Vocês agora ouviram-me a mim a falar sobre o plano, sobre o que eles defendem. Mas eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês, se quiserem, clicarem e irem ao site do próprio fórum e ouvirem os senhores do fórum a falar, para criarem a vossa opinião com mais fontes além desta aqui. Já sabem, para formar a vossa opinião, vejam das mais variadas fontes, analisem e criem a vossa opinião.
Se vocês viram o vídeo até aqui, deixem o like, subscrevam-se, que este foi um vídeo mais longo do que o que normalmente eu trago aqui. Por isso, inscrevam-se no canal, partilhem, mandem para pessoas que vocês acham que vão gostar deste tema, deste vídeo, desta análise. Muito obrigado mais uma vez por terem visto o vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar aqui a vossa opinião nos comentários. Digam-me o que é que vocês acham sobre este tema, sobre o que eu disse, se há mais opções. Não se preocupem, escrevam aí nos comentários que eu também vou ler, responder ao que se falarem para mim. Por isso, deixem a vossa opinião aqui nos comentários, subscrevam, podem nos seguir também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso blog. Força, podem ir lá. Um abraço e até ao próximo.